No final da década de 1970, ocorrem em São Luís do Maranhão intensas movimentações políticas, envolvendo expressivos setores da sociedade, contrários à ditadura militar. Essa luta política também se colocava em oposição às elites dominantes locais, marcadas pela estreita ligação com o latifúndio. Em 1978, ano eleitoral, o grupo denominado Oposição pra Valer aglutinou a esquerda maranhense e outros setores progressistas da sociedade em torno da candidatura vitoriosa do economista Haroldo Saboia, um candidato de esquerda. Essas forças já vinham militando em outras frentes na luta pela redemocratização do país, contra o latifúndio e na organização sindical de trabalhadores rurais, dos professores e de outras categorias. Alguns estudantes que em 1978 participaram do grupo Oposição pra Valer deflagram em 17 de setembro de 1979 a famosa greve da meia passagem. O cenário político do Maranhão nos anos 1978 e 1979 se caracterizou pelo protagonismo dos movimentos da sociedade civil organizada. Em 1979, é fundada a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Nesse ano é criada também a Comissão Pró-Índio do Maranhão e o CCN, Centro de Cultura Negra. O Maranhão vive a fase de maior violência contra camponeses, situação agravada pelas consequências da chamada Lei Sarney de Terras, que beneficiou o latifúndio. Em 1978, é criada no Maranhão a CPT, Comissão Pastoral da Terra, ligada à CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É nesse contexto de lutas que, em 1º de dezembro de 1978, é fundada a Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, a PRUMA. Na época, o governo da ditadura militar impedia a criação de entidades sindicais do serviço público. Eu entrei na UFMA como professora colaboradora, naquele tempo o nome era colaboradorista, porque a gente recebia por hora aula, nós não tínhamos um salário fixo, né? Eu entrei em 77. No meu departamento éramos apenas duas, éramos eu e a professora Maristela Andrade. E nos demos conta que não recebíamos salário, quer dizer, nem contrato a gente conseguia assinar. O tempo passando e a gente começou a reivindicar e eu creio que uma primeira forma de organização de professores aconteceu aí de forma muito espontânea entre nós que éramos professores horistas. E aí decidimos, eu e ela, por isso que a gente fala que era um greve de duas, né? Greve de dois professores, quando havia muitos outros nessa condição de horista, só nós duas decidimos levar a questão à frente e dizer não vamos mais dar aulas. Nós fizemos uma carta e conseguimos publicar nos jornais locais. E nessa carta a gente expunha, né, trazia a público essa situação que estava sendo vivenciada dentro da UFMA. A carta teve muito impacto, os alunos também foram muito solidários no sentido de pressionar. E aí, em uma semana, todos os contratos dos professores colaboradores horistas foram assinados. E não demorou muito, a gente começou a receber. E acho que essa situação foi mais assim um impulso para a gente entender que precisava criar uma entidade que articulasse os professores. Nós não tínhamos nenhuma instância na época que organizasse as demandas dos professores, né? Nós não tínhamos nenhum núcleo onde os professores tivessem efetivamente voz. Então a ideia que surgiu, liderada inclusive pela professora Maria de Jesus, foi que nós montássemos uma associação de professores. Foi decidido que seria marcada uma reunião para os interessados discutirem. E essa primeira reunião foi na minha casa. Nos meados dos anos 70,
a ditadura começa a se fragmentar. E isso se consubstancia no projeto de extensão lenta e gradual, idealizada pelo chefe do SNI, o general Golbery, com o aval do general Geisel, que era o presidente na época, que foi um dos momentos em que a ditadura foi mais cruel, mais dura, mais arredia a qualquer manifestação que pudesse ser concebida como de oposição a ela. Mas esse cenário também vai permitindo uma redução da capacidade dos órgãos de informação e segurança que permeavam toda a estrutura do governo federal. Inclusive, cada universidade tinha o seu SNI próprio. Isso impunha limitações à contratação de professores, à atividade de professores em sala de aula, à atividade de pesquisa, por essa via mais repressiva, além das outras que tinham de redução de orçamento, de negar financiamento, etc. Eu, quando entrei para dar aula na universidade, né, como professor colaborador para aguardar concurso, existia uma instância dentro da universidade chamada ASI, que era, eu tive que preencher um formulário extenso, enorme, onde tinha que provar, em resumo, que a gente não era um comunista. Era isso que eles queriam saber. Mas esse cenário começa a se, em função também das contradições internas da própria ditadura, né, das pressões internacionais. Então é nesse contexto que, transferida para o Maranhão, você também tinha já um conjunto de movimentos remanescentes de 68, gente que tinha trabalhado, vivido o movimento estudantil, participado do movimento estudantil de 68. Então, essas coisas também se refletem nessa universidade que está recém-criada, né? E um marco disso é o professor Arlindo Raposo, foi formado pela primeira turma de economistas do Maranhão, que é a turma de 68. Ele que iniciou a aglutinação dos professores da universidade em torno da Pruma. E uma das primeiras questões que a Pruma abraça é a questão dos professores horistas. Comecei a participar com um grupo da universidade que lutava contra a ditadura civil militar para a fundação de uma instituição sindical, naquela época a associação, que foi a Pruma. Participei, eu acho que da primeira assembleia, onde foi elaborado um documento que eu me lembro bem, que recebeu o nome de Carta do Bacanga. Nessa trajetória, eu observei o perfil ideológico que correspondia com o meu perfil, mas eu tinha uma outra visão também. Divergia naquilo que eu achava que era importante, por exemplo, quando só discutia classe, aí eu divergia, porque não era só classe, eu acho que devia ser classe e raça e outras questões, não se discutia. Eu até compreendo, eu dizia assim, nós estamos ainda colonizados eurocentricamente. As associações docentes, elas surgiram com vários objetivos, né? Um deles era defender um projeto não só de universidade pública, mas de educação, e também as liberdades democráticas, né, que naquele momento eram bastante cerceadas, né, pelo próprio governo. Era uma conjuntura de muitos movimentos, de muitas lutas. Lembremos que em 78, quando nós criamos a Pruma aqui,
Nós estávamos nas greves do ABC paulista, né? 78, 79 eram as grandes greves do ABC paulista no enfrentamento à ditadura militar. Mas, contraditoriamente, quando esse enfrentamento estava se dando em nível nacional mais amplo, era quando a repressão foi mais forte, nós podemos dizer, a repressão foi mais forte aqui na UFMA. Já na época, o que se colocava era justamente isso que até hoje faz parte, digamos assim, é como se fosse um subtítulo do próprio nome Associação de Professores da Universidade Federal do Maranhão, por uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Com o correr do tempo se acabou acrescentando também laico. Naquela época nós nem pensávamos que viesse a ser preciso. Então, o laico hoje é uma necessidade. Nós trabalhamos intensivamente na criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para que nós tivéssemos no Maranhão uma secretaria regional. E ali a APRUMA foi de fundamental importância, porque nós precisávamos, né? A gente precisava se comunicar com os pesquisadores, a gente precisava ter um ponto de apoio, um ponto de referência, e ali a APRUMA foi importantíssima para que nós pudéssemos criar a SBPC no Maranhão. Um outro momento também de grande importância foi na época da Constituinte, quando nós escrevemos o capítulo de Ciência e Tecnologia da Constituição do Estado do Maranhão. Então, ali foi uma união de forças, né, da SBPC, da APRUMA, foi muito importante aquele momento. E ali, ao escrever o capítulo da Ciência e Tecnologia do Maranhão, claro que nós já temos a criação da FAPEMA, né? A criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão. 1979, o professor José Maria Cabral Marques assume a reitoria da UFMA e permanece até 1988. O período de gestão na reitoria do Cabral Marques, que ele entrou na universidade como reitor em 79, marcou um período de grande repressão às associações, ao movimento docente e ao movimento dos estudantes. E a APRUMA foi expulsa por ele de lá e veio para esse prédio aqui no fundo da Igreja dos Remédios, né? E ali se juntou com outras entidades, inclusive, que funcionavam com o apoio da igreja, porque a igreja naquele período apoiou muitos movimentos de resistência. Então, nós funcionamos aí nessa sala durante um grande período. Ele retirou o pagamento dos professores através da folha, que era uma forma de pressionar a associação, e também apoiou a organização de chapas concorrentes e de luta para tomar a APRUMA. Como ele não conseguiu tomar, ele expulsou de lá. Em 1985 e 1987, acontecem as duas maiores greves da década de 80. E nós conseguimos alguns avanços muito importantes, entre os quais a conquista da aposentadoria integral para os professores universitários. 1990, toma posse o presidente Fernando Collor de Mello. 1991, os docentes das instituições federais de ensino superior promovem a mais longa greve da década de 1990, que durou 107 dias. Foi um movimento muito forte, assim, né? Muito intenso, durou mais de 3 meses e que a gente, de uma certa maneira, saiu com algum ganho, apesar que era o governo Collor, mas a gente saiu com o ganho, e também com o movimento mais ainda fortalecido. Janeiro de 1995, Fernando Henrique Cardoso assume a presidência da República e anuncia Paulo Renato Souza ministro da Educação. 1998, acontece a última das grandes greves da década de 1990, durando 104 dias. No governo do Fernando Henrique, só se falava
só se falava em privatizar a universidade. O Paulo Renato, que era o ministro da Educação, ele só falava em privatizar as universidades. Então nós entramos em greve não só contra a privatização, pela luta salarial, pelo plano de cargos, etc. Em represália ao movimento, o ministro Paulo Renato suspende os salários dos professores grevistas. O governo se nega a dialogar e os professores do Andes, Sindicato Nacional, numa atitude extrema, decidem fazer uma greve de fome. Fui para Brasília, né? E nós fizemos a greve de fome. A famosa greve de fome teve uma importância fundamental, porque nós tivemos várias conquistas. Tomam parte dessa greve 3 professores da base da Pruma. Além do professor Antônio Rafael da Silva, do Departamento de Patologia. Participam da greve de fome Duval Cruz Prazeres, do Departamento de Artes, e Cândido Augusto Medeiros Júnior, do Departamento de Enfermagem. Experiências como essa fazem somente com que o seu projeto de vida se fortaleça. Em abril de 1998, a APRUMA promove a aproximação de professores e alunos com a realidade agrária. Recebe no campus do Bacanga um acampamento do MST, que ali permanece durante uma semana. Fizemos juntos uma caminhada daqui do Bacanga até a Praça Gonçalves Dias, onde ao lado da reitoria nós fizemos, no final de uma tarde, uma grande aula pública com a participação desses trabalhadores. Em janeiro de 2003, Luiz Inácio Lula da Silva assume a presidência do Brasil. Já nessa época, a gente tinha como um grande adversário a nos perseguir, ou a perseguir o movimento sindical do Andes, representado pelo Andes, uma impostura chamada PROIFES, criada para tentar esvaziar o Andes. A Pruma foi das primeiras seções sindicais que aderiram à CUT, mas também nós fizemos parte do processo de ruptura com a CUT, que levou ao CSP com lutas, na medida em que a CUT não estava respeitando a questão da autonomia do nosso movimento sindical em relação aos partidos e aos governos. 2012, os docentes são levados a realizar mais uma greve. Eu tive a oportunidade de estar no comando de greve. Então, as mobilizações que nós fizemos foram muito importantes, principalmente no momento que estava sendo realizada aqui, né, a SPPC. O salário base começou a ser mais fortalecido. Para a nossa carreira BTT, foi também dali que saiu a possibilidade da RSC, que é um importante incremento salarial para essa carreira. Ainda durante a greve de 2012, a reitoria da UFMA, em represália aos professores grevistas do Colégio Universitário, COLUM, destituiu a direção eleita e nomeou interventores. Nós passamos 6 meses em luta contra aquela ação e, ao final, nós conseguimos reverter e houve eleição. Em 2013, o professor Ayala Gugel é demitido sumariamente. A Pruma fez uma defesa importante, embora não tenha conseguido vencer essa luta dentro do Conselho no voto, afinal de contas a Pruma só tem direito a um voto. Nós conseguimos reintegrar o professor Ayala Gugel aos quadros da universidade via judicial, e num prazo bem curto. E aí é bom lembrar que o professor Ayala Gugel, na ocasião em que o processo foi instaurado, sequer ele era afiliado ao nosso sindicato. Em 2013, a Casa dos Estudantes do campus da UFMA sofre um desvio de função por parte da administração superior. A edificação iniciada na gestão anterior por meio de emenda parlamentar foi destinada a um setor administrativo. Após diversas ações de estudantes e professores no sentido de manter a finalidade inicial da casa, o estudante de Ciências Sociais da UFMA, Josemir Oliveira, se acorrenta ao portão da casa iniciando uma greve de fome. Nos dias seguintes, outros estudantes aderem à greve de fome. E nós estávamos lá nessa defesa, ajudando esses meninos a conquistar essa casa. Um tema que é marcante, que é importante
na prática sindical da Apruma é o exercício de um princípio que é fundador do nosso sindicato, que é o princípio da autonomia sindical. Essa autonomia tem um sentido amplo, no sentido de autonomia em relação aos partidos políticos, em relação a qualquer tipo de ingerência das direções das universidades no sindicato. A autonomia do nosso sindicato não significa uma autonomia que se transforme, digamos assim, numa separação, num corporativismo, numa corporação que se fecha em torno dos interesses específicos da categoria dos professores e mesmo da comunidade universitária. Nós pretendemos realmente praticar no sindicato aquele mesmo princípio que rege a nossa concepção de universidade, que ela é vinculada com ensino, pesquisa e extensão. Extensão significa um contato com a sociedade. Além de ter a preocupação com a sua categoria, tem uma preocupação também com as pessoas que estão fora da categoria, com a classe trabalhadora, com movimentos sociais que são importantes também. Inclusive, em alguns momentos, tendo até, eventualmente, no caso das diretorias, até eventualmente correndo o risco de ter incompreensão de alguns colegas. Mas a Apruma, ela desde a sua trajetória, desde o seu início, a Apruma tem participado, por exemplo, ativamente das lutas das centrais sindicais, a Apruma tem contribuído nas lutas dos movimentos quilombolas, dos movimentos indígenas, dos movimentos das periferias de São Luís, se envolvido com trabalhadores, participado de todas as greves. E a Apruma tem uma visão não só para o espaço interno da universidade, assim como o Andes. O Andes tem uma visão que vai desde a defesa do meio ambiente, as bandeiras sociais, os movimentos sociais, na verdade, que dão sustentação à luta. E sempre percebendo que essa característica que já me chamava a atenção na década de 80, de que a Apruma ela participava, na verdade, de uma construção para além da construção sindical, que é uma pretensão de ser um espaço classista, né, que vá para além da categoria docente. Aí que eu fui entender por que a Apruma não se detinha apenas a salário, reajuste, condições de trabalho, né? Se posicionava a respeito de questões étnico-raciais, que o professor Luizão sempre foi pioneiro em trazer esse debate, questões ambientais, urbanas, não é? E aí eu fui percebendo que fazer a luta sindical a luta era muito mais pretensiosa do que meramente uma pauta corporativa. Quando eu fui diretora de relações sindicais, uma das coisas que a gente mais fez foi articular a Apruma com os demais movimentos sociais, com os demais sindicatos. Esse é um papel que a Apruma cumpriu e deve continuar cumprindo, apoiando as lutas dos mais oprimidos, dos mais humilhados, apoiando a luta dos mais pobres desse estado, porque são esses que estão nas mãos dessas pessoas as transformações sociais. Os intelectuais, as universidades, têm um papel importante, mas são coadjuvantes do processo. Fazem parte, mas são esses que são os protagonistas da luta. Com o golpe jurídico-parlamentar de 2016, assume a presidência do Brasil Michel Temer. O governo tem atacado seriamente a educação pública, a educação de nível superior, e a Apruma tem se mostrado um sindicato que tem atuado muito na defesa dos interesses da educação brasileira. Em Chapadinha nós participamos de várias ações em conjunto com a diretoria aqui de São Luís, principalmente na PEC do teto, que retirou recursos da educação e da saúde. Essa luta pela educação, que é em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade social, ela também começou a desenvolver uma luta mais específica que foi em defesa dos colégios de aplicação, que a todo momento sofre os ataques por parte do governo federal de retirada dessas escolas do âmbito das universidades.
E nesse sentido, então, a nossa militância e essa luta ela se travou no sentido da construção de uma carreira única, porque a gente entende, né, até hoje de que a nossa inserção, a inserção dos colégios de aplicação no âmbito das universidades, ela será garantida quando nós conseguirmos, de fato, construir essa carreira única. Outubro de 2018, o capitão da reserva do Exército, Jair Messias Bolsonaro, é eleito presidente do Brasil. E nesse momento que eu estou na diretoria da Pruma, enquanto a vice-presidente, me traz um desafio maior, né? Considerando que nós estamos já numa situação de fascismo no país, então o desafio é maior. Nunca imaginei estar na direção do Antissindicato Nacional e tendo que fazer frente e fazer a luta do movimento docente diante de um governo de extrema direita, com traços fascistas, né? E algo que realmente nos põe numa situação muito difícil, porque a intenção é de acabar com qualquer ativismo, né? Segundo o relato do próprio presidente. E nós somos ativistas. Então, no presente momento, eu tenho muito temor de que com o novo governo as coisas comecem a se fechar sobre a universidade e ela seja alvo de ataque de toda uma repressão, com o objetivo de calar a voz de toda a consciência crítica. Então, é preciso, e a Pruma é claro que tem um papel importantíssimo nisso, junto com órgãos estudantis, de funcionários, da sociedade, órgãos políticos, de resistir a isto e de estabelecer uma resistência a esse tipo de ameaça e apresentar alternativas. Ao longo de seus 40 anos, a Pruma vem promovendo diversos eventos como forma de diálogo com a comunidade acadêmica e sociedade em geral, debatendo importantes temas da conjuntura local e nacional. Então, nesses 40 anos, eu penso que é importante destacar que a Pruma ela tem esse papel relevante à medida que se coloca com outros sindicatos, movimentos sociais, na luta pela defesa do direito à educação, na luta pela defesa de uma universidade pública, gratuita, laica e de qualidade socialmente referenciada, e também, ao mesmo tempo, buscando, né, debater, né, as melhores condições de trabalho. Como professora da Universidade Federal do Maranhão, como ex-aluna, para mim é um orgulho hoje poder fazer essa pequena homenagem à Pruma em seus 40 anos, né? Um sindicato este que sempre esteve presente nos mais importantes momentos da história do docente, e não só na nossa representação como professor, mas representando a Universidade Federal do Maranhão. Nesse sentido, eu tenho muito orgulho de ser da UFMA, orgulho de ser sindicalizada e também satisfeita, porque sempre que nós precisamos, a Pruma ela está presente e ela sim faz o papel de um sindicato. A Pruma foi o carro-chefe de todas as conquistas que se fez na universidade, e não foi por conquista do direito do professor, do direito do aluno, não foi por querer da alta direção da universidade, sempre foi capitaneado pela Associação de Professores. Tudo foi conquista, com muita luta, com muita greve, com a necessária organização. A Pruma, nesses 40 anos, agiu muito fortemente na defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade, ligada aos interesses da classe trabalhadora. A Pruma se aproximou dos movimentos dos trabalhadores organizados. A Pruma se aproximou dos movimentos de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, e tem sido um esteio nos processos de luta que estamos realizando no Maranhão e no Brasil. Hoje tem uma representação importante da Pruma no Conselho da cidade de São Luís, e essa representação deve continuar porque ela estabelece o vínculo do movimento sindical com questões importantes para a cidade na qual vivemos. Além de toda a luta que estamos envolvidos, nós temos também
que pensar e refletir sobre os desafios que estão colocados para nós nesse momento em que as ameaças à democracia no Brasil, mas também as ameaças à universidade pública se tornam cada vez mais fortes. É nesse momento de alegria, de comemoração, que nós temos que fazer também uma profunda reflexão sobre o nosso papel enquanto agentes públicos, enquanto agentes envolvidos no processo de construção, criação e fortalecimento da universidade pública no Brasil. Então, esse momento de reflexão é um momento de fortalecimento da nossa seção sindical. O que a Pruma, ela não faz diferença se o professor é sindicalizado ou se ele não é sindicalizado. É lógico que o ideal é que esse professor esteja junto ao sindicato, esteja reforçando o grupo de professores que lutam pelos seus direitos. Mas, independente de qualquer coisa, se o professor ele for atingido, a Pruma vai estar perto para defender. O professor, ele não está sozinho se ele tem um sindicato.